Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. É um prazer poder estar mais um domingo de manhã com os irmãos, aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus. Para nós está sendo um prazer poder estar revendo os irmãos novamente, pessoalmente, podendo olhar mais próximo aos irmãos, não podendo abraçar ainda, não podendo dar um beijo, nos confraternizarmos como nós fazíamos antes da pandemia do Covid-19. Mas graças a Deus as coisas já estão voltando ao normal, né? Então é isso, vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um tema que eu escolhi, espero que você me faça entender, para que os irmãos possam entender bem o conteúdo da aula. Não vou me estender muito, vou ser rápido para que a gente não leve muito tempo na Escola Bíblica Dominical na aula e não fique um vídeo muito longo e fique um pouco complicado de se baixar no YouTube, tá bom? Então vamos lá. O tema da lição de hoje é a lei da natureza humana. E o texto bíblico que eu escolhi como base está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança nos deu a condição e capacidade e intelecto de entender o que é certo, o que é errado, o que se dá para fazer, o que se não dá para fazer, respeitar as leis da natureza. Essa imagem e semelhança nos dá essa percepção de entendermos o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, a lei da natureza humana. Nós temos sempre a forma de dizer que a nossa natureza humana é pecaminosa, né? E nessa lição de hoje nós vamos perceber que esse tema, essa forma de expressar a natureza humana, vai ser um pouco modificada, que a natureza humana aqui nesse caso não é pecaminosa, mas é que se aproxima mais de Deus. Todos nós já nos deparamos com duas pessoas se discutindo, né? Todos nós já vimos pessoas brigando, e às vezes a discussão soa engraçada e às vezes simplesmente desagradável. Mas como quer que soe essa discussão, nós aprendemos algo muito importante com essa discussão. O que elas dizem durante a discussão? Elas dizem coisas do tipo: como você se sentiria se fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixe-o em paz, ele não está te incomodando você. Você empurrou primeiro, vamos lá, você prometeu. Esses são argumentos, são formas que as pessoas usam para discutir. A impressão que se dá é de que comentários como esse, desse tipo, que a impressão que se dá é que elas estão dizendo alguma coisa do comportamento humano. Por exemplo, em comentários desse tipo, a pessoa que o faz não está dizendo simplesmente que o comportamento da outra não esteja agradando. Ele está apelando para um tipo de padrão de comportamento que ele espera que o outro conheça. E a pessoa questiona, quase sempre tenta convencer a pessoa que o questionou com uma desculpa com relação à atitude que ela tomou. Quando nós vemos duas pessoas discutindo, a impressão que se dá é que elas se concordaram com alguma questão e uma dessas pessoas quebraram essa concordância que existia sobre algum tema. Aí parece que existe uma regra e acordo entre eles, não é? Existia um acordo entre eles. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham um tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno, moral, o qual realmente concordam. Então, eles estão discutindo, a pessoa aborda a outra e diz: olha, você não deveria estar fazendo isso, você não deveria de agir dessa forma. Então, existe uma regra de comportamento, de justiça, que os dois concordam, e uma dessas pessoas quebrou essa regra. Então nós vamos trabalhar em dois temas aqui: lei natural, 1, e 2, instinto. O que é a lei natural?
quando falamos aqui de lei natural, não estamos falando aqui de coisas como gravidade, a lei da gravidade, hereditariedade ou leis da química, que elas não podem ser mudadas. A lei da gravidade, da aceleração da gravidade, é alguma coisa que não pode ser mudada, senão nós flutuaríamos, né, como se fôssemos astronautas. Hereditariedade é a mesma coisa e as leis da química não pode ser mudada. A lei ou regra sobre o certo ou errado costuma ser chamada de lei natural. Então essa lei natural, os antigos pensadores, eles falavam sobre o certo e errado e usavam essa expressão. Estavam se referindo à lei da natureza humana, sobre o que é certo e o que é errado. Então vamos lá, a lei natural ou lei da natureza humana. Da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade, como eu já disse, né? A matéria ela é governada pela lei da gravidade. A lei da gravidade puxa tudo para o centro da Terra, por isso que nós não flutuamos. Os carros não flutuam. Então existe essa lei da gravidade que ela não pode ser mudada. Os organismos por leis biológicas e a criatura chamada ser humano também tem uma lei, mas com uma grande diferença. Existem as leis e o ser humano tem a sua lei, mas com uma diferença. O corpo não pode escolher obedecer ou não às leis da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei natural ou lei da natureza humana. A pessoa escolhe obedecer ou não essa lei da natureza humana, que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos ela, sabemos o que é certo e o que deve ser feito de correto, de acordo com o nosso semelhante ou de acordo com as situações que nós vivenciamos. Nós temos essa percepção. Que lei natural ou da natureza humana é essa? Que lei é essa? Essa lei foi chamada lei natural ou lei da natureza humana porque as pessoas acreditam que todos a conhecem por natureza e não precisam ser ensinadas para outra pessoa. Então todos nós, todo ser humano, todo mundo, toda pessoa, independente de credo, ela sabe quais são essas leis naturais ou lei da natureza humana. Ela sabe o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito ou o que não deve ser feito. Se essa lei do certo e do errado não existisse, olha só como nós chegamos à percepção de que realmente existe o certo e o errado. Se essa lei do certo e do errado não existisse, nós nunca poderíamos dizer que Adolf Hitler foi um genocida, porque ele não sabia o que estava fazendo. Adolf Hitler não sabia o que estava fazendo? Quando fez essa atrocidade com os judeus, ele certamente sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que era certo e o que era errado. O tirar a vida de uma pessoa é o errado. Então, todo ser humano tem essa percepção do que é certo e do que é errado. Está no seu DNA. E o que é a verdade, na verdade, né? Se nós se dessemos ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônicos, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, nós ficaríamos impressionados com a semelhança que tem entre si. Os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma. Elas conhecem a lei natural, mas transgridem. Todo ser humano conhece, mas transgride essa lei do que é certo e do que é errado. Esses fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. E o que é o instinto? Então existem dois tipos de instinto. O instinto gregário, nós falamos sobre a lei da natureza humana, e agora nós vamos falar um pouco sobre o instinto. Nós já vimos que a lei da natureza humana é tudo aquilo que temos no nosso DNA, todo ser humano tem, daquilo que é certo, correto e daquilo que é errado, que não deve ser feito. E aí nós vamos falar agora do instinto. Existe esse instinto gregário, que é a tendência que leva os homens ou os animais a se juntarem
perdendo momentaneamente suas características individuais, né? Esse é o instinto gregário, que não tem nada a ver com a lei da natureza humana. Esse instinto gregário, ele faz com que a pessoa, no momento de dificuldade, as pessoas se unam no instinto de agregar para tentar fazer alguma coisa em prol de alguém. Mas isso não é, volto a dizer, a lei da natureza humana. Esse é um instinto, né? E tem o instinto de autopreservação. O que é esse instinto de autopreservação? É ação ou tendência por parte do indivíduo para conservar a própria existência ou integridade. A lei da autopreservação vai fazer com que o ser humano ou a pessoa não faça alguma coisa que venha trazer risco à sua vida, ou à sua existência ou integridade física. Então, quais são as ações dos instintos, né? Suponha que você ouça um grito de socorro, uma pessoa pedindo socorro. Aí nós vamos ver os resultados das ações. O instinto de autopreservação, ela não vou ajudar e me manter fora de perigo. Então a pessoa se recusa a fazer uma ajuda ou ajudar alguém e prefere manter sair fora e manter a sua integridade física, né? Não vou ajudar e me manter fora de perigo. O instinto gregário pode adormecer, ou seja, a pessoa em algum momento, num momento de socorro, alguém pedindo socorro, ela pode ter esse instinto gregário de querer ajudar alguém, não por obrigação, mas por querer ajudar, né? Ter esse instinto de ajuda, ou ela pode não ter. Ela pode não ter esse instinto gregário de querer ajudar. Ela prefere usar a autopreservação, não ajudar essa pessoa e seguir adiante. Aí o que a lei da natureza humana vai fazer? A lei da natureza humana, volto a dizer, que é o que está no nosso DNA, ela vai ver uma pessoa pedindo socorro, o correto é ajudar. O meu instinto, o meu DNA, que foi criado em mim é socorro, eu preciso ajudar alguém. Então, a lei da natureza humana vai acordar o instinto gregário para o que é certo a ser feito. Mesmo que o instinto gregário esteja adormecido, a minha natureza humana, ela vai fazer, a lei da natureza humana vai fazer com que o instinto gregário acorde e aí faz uma somatória da minha lei da natureza humana que está em mim com o instinto gregário em ajudar alguém que esteja precisando de ajuda. Então, a lei da natureza humana mais o instinto gregário, a lei da natureza humana que está em mim, ou em todo ser humano que foi criado, está nele, mas o instinto gregário acordado resulta em ajuda ao mais fraco. Então o que fazer? O que deve ser feito? A lei da natureza humana. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Na versão NVI, Nova Versão Internacional. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de quem? A imagem do seu Criador. Então a minha lei da natureza humana, quando eu opto em fazer o que é correto, quando eu opto em fazer o que é certo, eu vou me aproximando mais de Deus ou, consequentemente, me aproximando à imagem de que eu era antes do pecado. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Os instintos. O que nós devemos fazer para que viemos a dominar os nossos instintos errados? Quando nós falamos em instintos, irmãos, nós estamos falando de vários tipos, várias espécies de instintos ou coisas que nos fazem pecar até contra a nossa própria existência. Eu tenho o instinto de querer me dar bem, eu tenho o instinto de se dar bem melhor do que o meu próximo, mesmo que
eu tenho aqui as piores consequências. Então o instinto, por isso digo, quando nós vivemos pelo Espírito, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Uma passagem conhecida de Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo, nós experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque as coisas acontecerão positivamente ao nosso favor, naturalmente, porque essa é a vontade de Deus. Olha só o que o Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, e está em Cristo, como eu sempre digo e volto a repetir, não é estar em religião, é estar em Cristo, aprendendo os ensinamentos de Cristo. O Evangelho é Cristo em mim. É Cristo em mim, me fazendo uma nova pessoa através do Espírito de Deus. Quando eu opto em viver uma vida saudável, pondo o Evangelho, a Palavra de Deus na minha vida, as coisas velhas, antigas passam. E eis que tudo surge, as coisas novas surgem em minha vida, as coisas acontecem em meu ser, os meus instintos são os melhores possíveis. A lei da natureza humana que já está em mim, com a ação do Espírito de Deus em mim, faça com que eu seja uma pessoa nova. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E é impossível, como as Sagradas Escrituras nos dizem, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, quando nós vivemos uma vida em Cristo, uma vida pautada no Evangelho, é natural que as pessoas nos notem, é natural que as pessoas encontrem em nós uma pessoa com quem elas possam se aconselhar, conversar, possam contar coisas das suas intimidades, possam confiar em nós. Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E não se pode esconder a lamparina embaixo da vasilha, como diz o Evangelho. Não se pode esconder a lamparina no alqueire, mas no velador. Que Deus nos ajude. Que nós possamos sempre, com a ação e a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, primeiro com o aprendizado da palavra, porque o que vai nos transformar, o que vai moldar, né, os nossos distintos, né, as nossas escolhas, as escolhas corretas para as nossas vidas, é a palavra que nos conduz ao caminho certo. O Espírito de Deus confirma em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos orientar o caminho a seguir. A minha oração é que cada um de nós possamos ser amanhã melhores do que nós somos hoje. Que o amanhecer de um novo dia para as nossas famílias, como para cada um de nós, seja um dia de novas oportunidades, né, para que as pessoas possam ver em nós aquilo que no passado viram em Cristo, né? Pessoa que Cristo foi, e as pessoas sabiam onde ir para que pudessem ouvir uma palavra de acalento, que pudessem ouvir uma palavra de consolo, e nós sejamos essas pequenas células, ou esses pequenos cristos, né? Que nós possamos, com a ajuda de Deus e com a graça dele, levar a palavra àqueles que mais necessitam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.